Bom, pessoal, hoje veremos então um pouco mais de análise gráfica, tá? Para quem quer de fato aí ingressar no mercado, essa aula é extremamente importante, vai fazer uma diferença na hora de vocês iniciar os estudos, tá? Então, assim, primeira coisa de tudo que a gente precisa começar a ver, para começar a estudar, é justamente candlesticks, tá? Isso é o começo de tudo, começo do começo, certo? Então a gente precisa aprender sobre candlesticks. Vou desenhar aqui para vocês então o básico de um candlestick. Então a gente tem, por exemplo, algo do tipo assim, tá? Isso aqui seria o corpo do candle. Aqui a sombra, pavio. Se este candle for então positivo, ele vai ser verde, tá? Vai ser verde, geralmente vai ser verde. Se ele for negativo, geralmente ele vai ser vermelho. Opa! Tá? Então ele pode ser verde ou ele pode ser vermelho. E dependendo da configuração do gráfico, ele pode ser também branco e preto, azul e vermelho. Dá para mudar, fazer várias cores, tá? Dá para fazer de várias e várias cores. Então isso é o básico. Então como é que funciona, pessoal? Como é que funciona então aqui? Ó, essa parte aqui, onde está em verde, é o que a gente chama de corpo. Isso é o corpo. E a parte aqui em vermelho também vai ser o corpo do candle. Tá? Isso é o que efetivamente subiu e efetivamente caiu. Certo? Aqui em cima, essa ponta master aqui em cima, aqui nessa região aqui, nessas sombras, ó, cada fiozinho desses é uma sombra ou pavio, tá? Então, cada regiãozinha dessas aqui em cima, ó, a gente vai chamar de máximas. Máximas, ok? Sem acento mesmo, máximas. Então, por que são as máximas? Porque até onde o preço alcançou. Vamos supor aqui, ó, sei lá, digamos que aqui embaixo era R$3, tá? Aqui onde abriu o gráfico, e aqui em cima era 5. E digamos que aqui a mínima onde alcançou foi 2. E a máxima onde o preço alcançou foi 6. Tá? Então, olha só esse candle verde aqui. Essa velinha verde. Ela iniciou aqui no 3, tá? Foi aqui que ela começou. Isso aqui é o que a gente chama de abertura nessa região. Tá? O candle positivo ele abre numa região e aí ele fecha acima, tá? Ele fecha acima. A referência desse candle é esse local aqui, ó. A referência do candle positivo é essa aqui. É essa regiãozinha aqui, ó. Tá? A base do candle positivo era aqui. A base do candle negativo é aqui em cima, porque se é um candle negativo ele vai cair, não é assim? Se é um candle negativo ele cai. Então a base dele, do negativo é em cima, a base do positivo é embaixo, que ele sobe. E o candle negativo cai, tá? Então tudo depende da referência. Se eu tenho uma referência aqui, nessa região amarela, vai acontecer o quê? Se esse candle subir, olha, vai começar a ficar verde, tá? Se ele voltar para baixo, ele não vai ser verde, ele vai ser vermelho. Ele vai ser vermelho. Vai ser vermelho. Tá? Tudo depende então da referência de onde esse candle está iniciando. Se ele está iniciando aqui ali para cima, ele é verde. Se ele iniciar aqui e para baixo, ele é vermelho. Tá? Assim que funciona.
Esses candles aqui, então, pessoal, olha só, eles têm a abertura, que é a mesma coisa aqui que onde eu marquei, tá? Se ele subir, então, ele fica verde. Se ele cair, ele fica vermelho. Eu poderia, inclusive, para fazer aqui, deixar... Aqui eu estou deixando as máximas e as mínimas na mesma altura, tá? Mais ou menos na mesma altura. E aí, até esses dias eu publiquei lá sobre o candle, e aí teve um pessoal lá que quis, né, dizer, poxa, apaga esse post aí que tá tudo errado, né? A máxima do vermelho é embaixo. Só que isso não faz sentido algum. Está totalmente errado. Na verdade, a máxima é máxima. Isso é matemática, tá? Matemática, pessoal. Máxima é máxima. Se esse candle aqui abriu em R$5, ele foi até 3, a máxima dele foi 6 aqui junto com o outro, ó. E a mínima foi 2 junto com a mínima do verde. A diferença é que um subiu e o outro caiu, tá? Um subiu e o outro caiu. Poderia ser diferente? Poderia, ó. Poderia ser assim. Eu pegar esse candle aqui, ó, botar a abertura dos dois bem no mesmo local, olha só. Aqui, nessa região, tá? Só que nesse outro caso anterior ali, a gente está fazendo o quê? Um candle que subiu, fechou e começou aqui, ó. Onde fecha o candle, geralmente, quase que obrigatoriamente, é onde abre o próximo, tá? Onde fecha o anterior é quase sempre onde abre o próximo. Se eu pegar esse candle aqui e botar ele para baixo, aí eu não estou fazendo essa lógica, tá? Não estaria fazendo essa lógica, ó. Estaria fazendo, mostrando isso aqui. Eu poderia ter no mesmo local a formação desses dois candles. Poderia formar isso aqui ou poderia formar esse. Se ele for para cima nessa região aqui, tá? Se ele fosse para cima, ele formaria esse verde. Se ele fosse para baixo, ele formaria o vermelho, tá? Beleza, mas o que é que representa, Vinícius, cada barrinha dessas aí que tu desenhou? Beleza, já entendi onde é a máxima, já entendi onde abre o candle verde, que é aqui embaixo, o vermelho abre em cima. O fechamento, pessoal, também. O fechamento também, para a gente não deixar passar, vou fazer em azul. O fechamento do verde vai ser em cima. Vai ser em cima. Por que vai ser em cima, galera? Porque se ele está começando embaixo e ele está subindo, ele vai fechar em cima. Se ele está caindo, ele vai fechar embaixo. É só isso, tá? E aqui esses locais, ó, esses locais aqui, isso aqui é o rastro de onde o preço foi. Em algum momento ele esteve a R$6, mas aí ele regrediu e fechou em 5. Esse aqui, mesma coisa. Só um minuto aqui, pessoal. Tem gente batendo na porta. Se eu ganhar, eu vou ganhar 20. Tá certo? Se eu ganhar, eu vou ganhar 20. Beleza? Então, se bater aqui, eu vou ganhar 20. Se bater lá em cima e eu for estopado, eu perco 5. Não tem problema nenhum, né? Então, eu consigo usar uma gestão de risco legal aí. Vamos dar uma olhada, então, no gráfico? Vamos dar uma olhada, então, no gráfico, como é que funciona? Vou botar aqui num tempo maior, tá? Vou pegar principalmente o Ibov para mostrar para vocês. Vou pegar um outro gráfico aqui. Pegar o Ibov. Tem 2 canais lá e tem umas linhas de tendência legais. Botar aqui no semanal. Então aqui a gente já consegue ver, pessoal. Olha só. Vou excluir isso aqui para não nos atrapalhar. Tá? Os pivôs aqui de baixa e alta. Então olha só, galera. Olha só esse canalzão aqui que fez no tempo gráfico semanal. Então cada barrinha aqui tem uma semana. Cada barrinha está contando a história de uma semana do gráfico. Veja então que... O microfone aqui está na frente.
Vejam então que lá mais ou menos de novembro de 2010, quando iniciou aqui então, ó, novembro de 2010, aqui a gente tinha também um fundo nessa região aqui mais ou menos em agosto de 2011. Depois ele fez um outro topo em março de 2012 e começou a virar, tá? Vejam que quando bateu lá embaixo do canal, essa região aqui era uma região de entrada, ó. E aí onde é que a gente vai usar justamente aqueles candles ali que eu mostrei para vocês? Olha essa estrela da manhã aqui, por exemplo, ó. Prestem atenção nela, um candle negativo, um pequeno verde e um outro grande verde. Vamos dar uma olhada no Ibov. Pessoal, olha o que formou aqui. Lá na parede do canal, não é uma estrela da manhã? Não é a estrela da manhã? Ó, estrela da manhã. Não é uma região de contexto que eu expliquei para vocês antes que era interessante de centrar? Não é em qualquer lugar do gráfico. Ó, aqui teve uma estrela da manhã também, ó. Não é em qualquer lugar. Tem que ter uma região importante. Por que que muita gente quebra? Por que que muita gente perde dinheiro quando está começando? Porque aprende um padrãozinho desses, não vai lá, aprende aqui esse padrãozinho aqui, em vez de entender o que eu estou dizendo aqui, a leitura, né, do que eu estou botando aqui na postagem, ó, de que eu estou falando de contexto, vai fazer o quê? Vai sair operando em qualquer lugar. E aí vai tomar prejuízo. Então olha aqui como aqui em cima também tem uma LTB, né? Depois do segundo toque, a gente já consegue fazer entradas. Ó. Aqui tem praticamente aquela estrela da noite. Ó. Estrela da noite. Ou uma estrela cadente, tanto faz. Ó, teve ali em cima uma estrela cadente menorzinha, né? E teve também a estrela da noite. Então, tanto faz que estrela que seja. O mercado virou e foi até onde? Mais uma vez, deixou um padrão bem parecido, inclusive, com a estrela da manhã. E um martelinho ali embaixo também. Foi onde? Onde tinha contexto. Mais uma vez ele bateu no seu canal, tá? Bateu no canal e foi até o outro lado, tá? Ok? Então isso aqui é um canal de baixa. Isso aqui é um canal de baixa. E ali em cima, pessoal, ó, foquem agora na linha preta, é uma LTB. Gabriel, a partir do segundo toque na LTB, vale mais a pena dar entrada do que o início de uma LTA? Não sei se fez muito sentido para a minha pergunta, tá? Porque ali a gente não tem uma LTA, né? Tá? Não rompeu ali aquela linha ali, então não formou uma LTA, tá? Naquela região. A LTA formou aqui depois, ó. Depois agora eu já mostro para ti. Então aqui a gente teve uma LTB, veja que ali em cima então foi uma região ali de venda também, junto com o canal, tá? Que é o canal, né, ele é formado por duas LTBs. Nunca esqueçam disso. Duas LTBs. Uma embaixo e uma em cima, tá? Uma embaixo e uma em cima. Ok? Aqui, galera, ó, nessa segunda fase aqui, não tem bem um canal bem definido no Ibov. Ele não está tão bacana quanto o de baixa. Não está respeitando tanto. Mas embaixo a LTA respeitou muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Então veja só. Essa LTA aqui, essa linha preta, ó. Linha aqui embaixo. Eu peguei o fundo de 2016. Peguei o fundo ali da greve dos caminhoneiros, que foi na metade ali de 2018, tá? Metade de 2018. E aí, veja só, projetei para o futuro. Acabou que na pandemia aqui agora em março não segurou. Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui, darem uma olhada no gráfico, para ver como essa linha preta aqui ela é importantíssima, tá? Importantíssima. Vamos dar uma olhada então. Ó, inclusive, ó, olha aqui onde é que o preço está brigando agora.
Olha só onde o preço está brigando. Vê se não é na LTA, que vinha lá de baixo. Ela foi rompida, foi perdida, foi lá, teve uma briga. Olha aqui também nessa região anterior, ó, na LTB, como o mercado rompeu, voltou para testar e depois ele continua andando. Isso é o que a gente chama de pullback. Tá? Caio, depois dá uma olhada lá na BBDC, tá? Pode deixar. Geralmente quando rompe é porque a força de compra foi maior, sim, tá? Quem está negociando ali chegou à conclusão de que o mercado tinha que subir, tá bem? Ou de que tinha que cair, por exemplo, aqui em março. Vamos botar aqui no gráfico diário para dar uma olhada. Olha o que fez na LTA, pessoal. Vê se não rompeu e não voltou para testar ali. Olha lá. Vê se não voltou para testar. Isso aqui é mais uma vez o que a gente chama de pullback. E aqui a gente também tinha uma outra LTA, ó, verdinha. Olha essa linha verde. Olha essa linha verde, ó, um toque, 2, projetei para o futuro. Tá? O que eu preciso é de 2 toques. Ó, o segundo toque aqui, projetei. Estou puxando para o futuro. Tá? Estou puxando para o futuro. Só que aí, claro, né? A gente tem que se ligar que as sombras ali podem ser desconsideradas, às vezes, né? Principalmente do segundo toque. Ó, aqui foi o corpo mesmo. É bom a gente dar uma antecipada, pode ver que bateu mais vezes. Tá? Bateu uma, deixou aquela estrela da manhã aqui também. Ó, depois bateu mais uma, subiu. Aqui rompeu. Voltou para quê? Para fazer pullback e cair forte. Rompeu ali a outra LTA forte que tinha ali. Voltou para testar, caiu mais uma vez. E agora, galera, a gente pode estar vendo mais uma vez um pullback para voltar a cair. Ele ainda não superou de fato a LTA. Ele não voltou para cima dela aqui ainda. Ó. Ele vai ter que pelo menos ficar acima dos 97 mil pontos. Tá? Vai ter que fechar acima dos 97 mil pontos para conseguir, de fato, voltar para dentro dessa região aqui. Aí, meu amigo, depois que entrar aqui dentro dessa região, 120 pontos é logo ali. Certo? Vamos olhar aqui o mensal também, gráfico mensal. Ó, o gráfico mensal aqui ele fez 3 barras aqui, até que a gente chama de 3 soldados brancos, mas ele ainda não atravessou a LTA. Não voltou ali para dentro. Tá? Dá uma olhada aqui no Bradesco. Deixa eu ver aqui. Deve ter sido nos 5 minutos, né, Caio? Falou. Um pavio longo, vermelho na LTA. Pode ser um candle verde escondido? Pode, Fernando. Pode. Pode sim. Esse canalzinho aqui, Caio. Ó, linhas paralelas. Projetamos então pelo menos até ali, né? E aí a gente projeta o resto. Tá? Então aqui a gente já poderia pensar em fazer uma entrada. Ah, não tem onde entrar. Claro, aqui dá para fazer uma entrada de pivô. Ó, vamos ver se bateu uma Fibo. Olha lá, a Fibonacci é piada, tá? Fibonacci é brincadeira. E coisinha que funciona. Tá? Então olha lá, galera. Para quem não sabe, aqui ó, projetei o pivô daqui para baixo. Alvo era exatamente aqui. Tá? Peguei o topo, peguei a mínima até aqui, fez uma retração, deve ter sido até inclusive dentro de Fibonacci, olha lá, ó, retração de 61,8, projetei para baixo, alvo. Certo? Alvo bem ali. Ah, pode ser uma bandeira para amanhã, né, Caio? Pode ser. Apesar de que eu não gosto de bandeira muito longa, né? Eu sempre digo isso pro pessoal, não gosto de bandeira muito longa, tá? Essa bandeirinha aí tá meio longa, não gosto muito nesse sentido. Mas pode ser.
Pode ser sim. Ó, essa aqui já estava mais bacana. Essa bandeirinha aqui. Menorzinho. Ok, todo mundo aí mais ou menos conseguiu entender. Linhas de tendência. É um dos padrões legais, né, galera, que a gente pode juntar com aqueles de candle e fazer entradas. Tá bem? Fazer entradas. Bom, pessoal, o último tópico que eu queria mostrar hoje para vocês, para dar uma pincelada boa aí para quem está iniciando nos estudos, é justamente sobre resistências e suportes, tá? Mas vou explicar aí para o Vinícius que ele pediu para explicar um pouquinho sobre a bandeira. A bandeira, pessoal, é um padrão de continuação, tá? Padrão de continuação. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui uma que eu tenha publicado. É praticamente isso aqui, ó. Ó, cai, faz a bandeirinha, essa aqui é uma bandeira de baixa, e o mercado ele tende a buscar menores valores. Se for uma bandeira de alta, é o contrário. Deixa eu ver se eu acho aqui uma bandeira de alta. Cadê? É quase aquilo ali, tá? Mas eu quero uma que eu já postei. Deixa eu ver. Ó, aqui a gente tem a bandeira de alta. Ó, ela sobe, zigue-zagueia para baixo, depois ela explode para cima. Então, o que pode ocorrer aqui? Ó, aqui a gente teve uma bandeirinha também, olha só. Bandeirinha. Não sei se chegou a dar a projeção certinha, mas vamos ver. Acho que até deu. Ó, a bandeira a gente projeta o mastro dela para cima. Então vejam que o alvo seria mais ou menos ali. E o legal da bandeira é que o stop ele é aqui e a gente faz a entrada no candle que romper. Tá? Então a bandeirinha praticamente é isso aqui, ó. Vou desenhar para vocês. Ela faz isso aqui, ela começa a zigue-zaguear para baixo, depois ela explode para cima. Tá? Isso aqui é a bandeira. Porque tem um mastro e tem uma bandeirinha. Parece, né? Ó, bandeira e mastro. Então a projeção é para cima. Isso é a famosa bandeira. É um dos melhores padrões que tem. Ó, a bandeira de baixa. Então o mercado cai, zigue-zagueia para cima, rompe para baixo. Já a bandeira de alta é o contrário, né? Zigue-zagueia para baixo, rompe para cima. Tá? Pode ser que faça esse movimento de alta sim, tá, Gabriel? É que nem eu falei, né? Quando é uma bandeirinha menor, eu acho mais confiável, tá? Mas quando é grande, assim, existe digamos, uma probabilidade de não ser uma bandeira, né? De ser um canal, de fato, de baixa. Tá? Então, para mostrar para vocês ainda sobre resistências e suportes, deixa eu abrir aqui o dólar. O que é uma resistência e suporte, pessoal? São essas linhas que estão marcadas aqui, tá? Geralmente uma resistência e suporte são linhas na horizontal, tá? Linhas na horizontal. Vou botar aqui no gráfico de uma semana. Então veja só, pessoal, olha como teve níveis aqui onde respeitou muito bem o preço. Ó, por exemplo, aqui nessa região de 13,10 mais ou menos no dólar. Segurou muito bem aqui, né? A gente teve 1, 2, 3, 4, 5 toques ali. Certo? 5 toques ali. Ok? Depois, então,
o preço, né, aqui ele tinha antes também 4,20 e eu lá no passado, né, eu sempre falava para o pessoal que essa região dos 4,20 que foi bater lá na época da Dilma ainda, tá? Lá na época do impeachment, era uma região extremamente importante, ó. Depois a gente teve ali em meados de setembro nas eleições também e segurou por várias vezes ali ano passado até que renovou e foi a 4,30. Depois dos 4,30 eu falei, olha, agora é Lula. E de fato foi, né? De fato foi lá em cima. E mais uma vez, se eu não me engano a FIBO é aqui. Mais uma vez. Bateu o Fibonacci também. Projeção máxima era lá em R$6. Então veja que aqui a gente teve uma resistência, né? Resistência e suporte são linhas horizontais onde seguram o preço, tá, pessoal? Onde o preço ele fica preso. Olha, ele bateu aqui então no suporte. Bateu no suporte, inclusive vamos desenhar aqui também. Ó, digamos que a gente tenha uma linha aqui e uma linha aqui no gráfico. Tá? Então o preço, vamos supor que o preço ele está zigue-zagueando, ele pode bater lá em cima e cair, pode voltar a bater, ficar consolidando ali, tá? Pode romper, bater e ficar brigando aqui antes de ir, ou ele pode também fazer, né, bater lá na resistência e no suporte, bater na resistência e no suporte, bater na resistência e no suporte, tá? Resumindo, resistências e suportes, galera, são regiões de briga. Regiões de briga. Então, aqui no gráfico, ó, como eu estou mostrando para vocês, essa região aqui dos 13,10 é uma região de briga. A região dos 4,20 também. A região aqui dos 13,66 também é uma região de briga. Tá? Também bateu ali várias vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7, e depois foi lá brigar com os 4,20. Travessou os 4,20 e se mandou. Porque aí não tinha mais nada de preço pela frente para ele ficar travado. Só alvo de Fibonacci. Tá bem? Só alvo de Fibonacci. Então, resistências e suportes são regiões onde o preço já bateu mais de uma vez. Geralmente vão ser o quê? Vão ser regiões, topos importantes, né, como topos históricos, fundos importantes, uma crise, né, que deu lá na empresa, uma crise que deu no índice. Vamos dar uma olhada aqui no semanal. Olha só, galera. Eu já deixei marcado aqui algumas regiões, caso volte a cair. Marquei aqui embaixo o mais improvável de todos, que é os 30 mil pontos, 30.500, ali aquela faixa, 31 a 30.500, tá? Já deixei marcado aqui essa região. A segunda região aqui, que é o fundo de 2016. Ó, 2016, lá na época do impeachment. 37 a 38 mil pontos, também é importante no gráfico, pode segurar o preço. Tá? Depois, galera, a gente tem outras regiões importantes aqui em cima. Ó. Por exemplo, aqui essa região dos 72 mil pontos, ó, que foi mais ou menos onde bateu o recorde em 2008. Depois ele voltou novamente ó, em 2010, bateu ali e aí voltou a cair. Tá? Bateu ali, voltou a cair. Tá bem? Aí ele foi, então,
projetado para cá, ó, foi mais ou menos ali naquela região também que a greve dos caminhoneiros parou, tá? Veja que ela também retornou, ó, nesse topo. O topo ali de fevereiro de 2017, ó, foi onde parou a greve dos caminhoneiros. Não a greve, né, mas a queda causada pela greve, tá? Deixa eu botar no gráfico mensal aqui. Ó, olha que interessante o gráfico mensal. Projeta isso aqui para frente, ó. Toque, fez topo duplo, voltou a cair. Aqui rompeu, voltou para testar, foi lá em cima. Aí deu aqui a greve dos caminhoneiros. Olha aqui onde é que fechou o candle, ó. Vê se não é no 78, 72.800 mais ou menos, essa região aqui. Vê se não é lá no topo histórico, olha lá. Tá? Aqui dá para deixar um pouquinho mais para baixo, para ficar certinho. Vê se não é bem ali que o preço, né, que o índice parou de cair na greve dos caminhoneiros. Foi bem naquela região. Bem naquela região. E olha também como em março e abril desse ano, na crise aí da pandemia, olha onde o preço parou no mensal. Vê se não foi na resistência e no suporte dos 72.800 mais ou menos. Na mesma região, galera. Mesmíssima região. Tá? Mesma região. Tá bem? E aí voltou a subir. Então, resistências e suportes são regiões onde o preço vai enfrentar uma zona de briga. Porque quem sabe que tem aquela resistência ali, vai ficar o quê? Esperando para posicionar uma ordem de compra aqui, por exemplo. Tá? Vai ficar esperando para pegar uma ordem aqui, por exemplo. Tá bem? Ok? Então, resistência e suporte vai ser baseado nisso. Vai ser baseado nos topos e fundos mais importantes. Vai ser o básico do básico das resistências e suportes. A gente vai ter topos e fundos que vão ser, sim, relevantes na análise, tá? Seja do Ibov, seja do Bitcoin, seja do que for. Inclusive, né, aproveitar aqui o Bitcoin, deixa eu dar uma olhada nele. Então, olha aqui, galera. Olha essa situação aqui onde a gente está. Até vou excluir isso aqui, porque não tem mais utilidade. Aqui nessa região, eu tinha falado que era uma região de briga, uma zona de briga. E olha como já está há várias semanas aqui batendo, ó, nessa região verde, que é uma resistência forte. Está batendo, 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 e não está conseguindo romper para continuar subindo. Tá? Não está conseguindo. Então, isso aqui também é uma resistência muito forte. Bom, Caio, vou dar uma palhinha então sobre Fibonacci. Tá? Fibonacci, as linhas importantes, essas aqui que eu uso. Deixa eu pegar aqui. Essas aqui, tá? 0,038, que é o 38%, 0,5, que é o 50%, 61,8, que é 61%, tá? 61,8% e o 100%. Então, com essa ferramenta e com essas linhas, a gente já consegue determinar vários e vários alvos, tá? Então, basta que a gente tenha o quê? Um pivô. Se a gente tiver um pivô, a gente já consegue projetar. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a projeção máxima de Fibonacci aqui no índice foi mais ou menos aqueles 119 mil pontos. Está aqui o nosso pivô. Quando rompeu justamente a tendência de baixa, e aí vou desenhar aqui para vocês entenderem como é que funciona. Olha só. Funciona assim, pessoal. Está caindo, por exemplo, fazendo topos e fundos descendentes, né? Topos e fundos descendentes. Esse topo aqui é menor do que esse fundo aqui é menor do que esse.
E aí vai lá e faz o quê? Um topo e fundo ascendente. Eu tenho esse fundo, eu tenho esse topo que é maior do que esse, eu tenho esse fundo que é maior do que esse. Então eu já tenho um pivô de alta. Tá? Então quando romper aqui de fato, ele está confirmando que eu tenho um topo novo, ou seja, topos e fundos ascendentes. Então nessa região aqui, eu já posso pensar em fazer uma projeção de Fibonacci. Tá? Projeto a minha Fibonacci. Então eu sei que aqui é o meu alvo. Então quando romper essa região, a ideia é que chegue lá na minha Fibonacci. Certo? Para quem quiser dar uma olhada a mais, pessoal, ainda sobre Fibonacci, lá no meu canal também tem uma aula sobre isso. Tá? Eu vou fazer o seguinte, lá na playlist que eu estou montando, acabou que na função aqui de gravar, deu uma pausada ali na gravação, e eu estou aqui com 35 minutos de gravação. Então, resumindo, ficou uma parte cortada. Mas pegou basicamente tudo, pessoal. Quem assistiu aí, eu vou upar essa aula também, mas eu vou upar lá mais uma aula lá na playlist para vocês darem uma olhada, tá? Bem parecido com essa aula de hoje também. Tá certo? Acabou dando esse probleminha aí. Bom, pessoal, basicamente então os conteúdos de Price Action são esses, tá? É uma palhinha aí de tudo que vocês precisam estudar, ok? Quem já estiver fazendo parte aí da turma, a Alessandra já fez, né, Alessandra? Sabe que eu vou aprofundar todos esses conteúdos, eu não consigo aqui em uma hora fazer nem um décimo do que eu faço, né, em cada tópico desses lá na aula, tá bem? Mas para quem está iniciando já é um começo, já consegue estudar, tá? Já consegue ter um caminho. Perfeito? Alguém tem perguntas? Se alguém tiver perguntas, pode mandar. Não, mas isso aqui vai ser só o começo, Gabriela. Tá? Eu acho que tu já tá na turma, né? Que inicia sexta. Isso, agora é o WIN WINQ20, tá? Esse é o novo. Esse aí é o novo. Tá bem? Vinícius, eu acho que dá para escolher várias estratégias, tá? Mas tem que fazer uma bela análise lá sempre. E se tiver tudo certinho, tudo alinhado, manter a tua análise e seguir ela, tá? Não alfaçar aí, não sair antes de bater no alvo. Ou sai no alvo ou sai no stop. Isso é importante. Então, Johnny, na verdade é exatamente aquilo ali que eu mostrei. É isso aqui, ó. Isso aqui é o começo de uma tendência. O básico de uma tendência é topos e fundos descendentes caracterizam uma tendência de baixa. Topos e fundos ascendentes são caracterizados por topos e fundos... Aliás, topos e fundos ascendentes caracterizam uma tendência de alta. Então, olha só, quando eu formei aqui esse topo e esse fundo mais alto que os anteriores, eu já tenho provavelmente o começo de uma tendência nova. Se eu não me engano, tá assim, Fernando. Tá assim, tá? Tem uma outra playlist lá do desafio. São 5 aulas e tu consegue dar uma olhada lá. Aliás, aproveitem, tá, pessoal? Eu vou tirar todos esses desafios aí do ar. Sexta-feira, no máximo, eu vou tirar todos eles. Já tem 3 desafios lá que eu deixei liberados aí por mais de, sei lá, deve estar uns 3, 4 meses lá liberados. Eu vou tirar todinho eles do ar. Tá ok?
E quem aí tá na dúvida aí de entrar para a turma, dá uma corrida, tá bem? Porque de fato aí eu acho que falta só, se eu não me engano, tem mais 9 vagas só. Tá bem? Já tem um povão aí na turma. E aí, como as aulas são todas ao vivo, eu prefiro não ter muita gente, tá, pessoal? Não dá para liberar muito mais do que o número lá X de vagas que tem. Tá certo? Qualquer dúvida pode chamar a mim, pode chamar a Manuela ou o Lucas. E somente nós três, tá? Mais ninguém. Só a Manuela, eu, Vinícius Braga e o Lucas. Os administradores lá dos grupos. E como eu disse ontem, qualquer pessoa que chamar vocês lá no privado para oferecer qualquer coisa, me avisem que eu corto eles lá do grupo. Dione, tu pode usar, cara, tu pode operar no 1 minuto, 2 minutos, máximo 5, senão tu não vai ter tempo para operar. Exatamente, né, Alessandra? Agora a Alessandra já está lá na sala com o Antônio, que é o monitor. Aqueles grupos lá, Lidiane, se eu não me engano, não tem grupo da turma ainda, tá? Eu ainda vou formar. Eu acho que tu também entrou para a turma, né? Eu ainda vou fazer o grupo de vocês. Aqueles grupos lá, VIP 1, VIP 2, são gratuitos. Quem tiver lá pode ficar, não tem problema. E aí os alunos, a partir de amanhã, depois da live, eu vou tirar todos os alunos daquele grupo e vou deixar só no grupo da turma, tá? Para vocês não ficar confusos, né? Com esses dois grupos. Claro, Gabriel, bora lá. Como eu sempre falo, né? Que eu não consigo passar 1/3, né? Nem 1/10 do que eu consigo passar lá em 12 aulas, né? São 12 aulas aí que a gente extrapola mais de 2 horas. Tá bem? Então, Johnny, a alavancagem depende do teu capital. Sempre vai depender do teu capital. Então, o que eu te indico? Não perde a live de amanhã. Amanhã eu vou dar uma explanada melhor sobre gestão de risco. E passa muito por essa alavancagem. Por isso que eu sempre falo, não adianta querer entrar no mercado, até dei o exemplo ontem no final da aula, né, sobre alavancagem. O que adianta ter 500 reais e operar com um contrato que vale 18 mil? E operar super alavancado, né? Ou operar com 5 contratos? Não dá, não dá. Vinícius, aí tu vai ter que fazer alguns padrões de entrada, tá bem? Tem que ver os padrões de entrada. A Fibonacci, ela te dá teu alvo. E aí, como eu sempre falo também, acho que amanhã eu vou explanar um pouco mais sobre isso, a gente tem 3 coisas que a gente precisa saber. A entrada, o stop loss, que é quanto vai custar se tu perder, e o teu alvo de saída, tá bem? Tá bem? Os slides de hoje aqui deu problema, não consegui salvar. Só tem acesso à sala de operações lá, a sala educacional, depois que termina o curso. Tá? Depois que termina a mentoria. Ou caso queira, né? Deixar para depois, eu não vou conseguir acessar logo que eu terminar o curso porque eu estou trabalhando, quero fazer lá nas minhas férias. Tá? E aí, então, tu vai ter que buscar fazer justamente a entrada lá nas tuas férias. Só me comunica que aí depois a gente libera. Bom, pessoal, eu vou fechando por aqui então. Na verdade, não é sala de operações, é uma sala educacional, que é onde basicamente a gente mostra padrões de entrada, stop, mostra também a saída, mostra essas projeções de Fibonacci. Isso, ao vivo, tá, Leandro? Ao vivo.
Vou upar lá no YouTube também, Gabriel. Tá? Essa sala educacional é bem educacional ao vivo mesmo. Claro, vai ter momentos que as zonas de entrada ali tu vai acabar utilizando também para fazer entradas, né? Não é o intuito mostrar para vocês a entrada, não com o intuito de vocês ganhar dinheiro com isso baseado só nas nossas análises, tá? Que a ideia aqui é que vocês consigam fazer isso sozinhos. Mas a gente mostra também para quê? Para que vocês entendam onde que é esse local, tá? Onde que é esse local. Isso, exatamente. Não sendo uma calma assim um exemplo, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Raimundo, assim que tu quiser, tá? E que tu tiver com o teu computador, só me comunica, tá? Que eu deixo tu fazer parte da turma nova. Não tem problema, tá? É que sem o teu computador vai ficar difícil. Mas aí a hora que tu precisar, só me chama que eu te libero lá de novo. Beleza? E isso é normal, pessoal. Quantas vezes aí eu já tive aluno que chegou em mim, comunicou também, olha só, professor, não consegui fazer as aulas, acabei perdendo, aconteceu tal e tal coisa. E aí se a turma estiver mais tranquila, principalmente ali depois da terceira aula, aí eu libero para esse ex-aluno poder assistir, não tem problema. Tá? Principalmente para quem não conseguiu ver ele inteiro. Acontece. Deixa eu ver aqui. Quanto custa a mentoria? A mentoria está custando 399, tá? Acredito que mês que vem, se tiver turma, vai acabar subindo. Próxima turma eu já vou atualizar o valor. Depois de 1 ano e 7 meses. Christian, as aulas ficam gravadas sim, tá? Raimundo, caso tu seja lá... Tem um Raimundo que foi o aluno... Não sei qual foi a turma, tá? Não sei se é o teu caso. Mas aí se for, tu pode me chamar ali no privado. Eu tenho teu número aqui, se for o mesmo eu te chamo, tá? É tranquilo. Acho que tu já tá na sala de operações, né? Deixa eu chamar aqui. Deixa eu dar um alô lá. Deu. Ah, legal, Alessandra. Beleza, depois eu já vou dar uma olhada. Já te mandei ali um alô, tá, Raimundo? Christian, as aulas ficam gravadas sim, tá? Pro próximo. Aí tu pode assistir depois. O que não fica gravado é a sala lá educacional, porque lá como dá 6, 7 horas por dia de sala, acaba que ninguém veria, né? Então a gente não grava aquela sala, tá? Aquela sala lá não é gravada. Devido ao tempo, né? Ninguém vai assistir aí um dia inteiro, dia anterior. Difícil. Christian, o desafio, o que acontece? Essa última turma que teve, eu bolei um desafio para a turma, tá? E aí esse desafio era que eles me mandassem, né? Eu mandei para eles uma lista lá de setups, assim, praticamente. Eu queria que eles me mandassem para ver se eles entenderam tudo que foi passado durante o curso. E aí eu vou atualizando, conforme eles irem me mandando, eu vou corrigindo, tá? Para ver se eles realmente entenderam. É praticamente uma prova. É bem um desafio mesmo para ver se eles conseguiram se desenvolver, tá? Pode ter certeza que nas próximas turmas todas vai ter isso. Algo novo aí. Para dar uma melhorada ainda no rendimento da galera. É para ver, né, quem que tá também lá no final da mentoria, quem de fato está envolvido estudando. Isso é bem importante, pelo menos para mim e para quem, e para ficar claro também para mim quem realmente de fato estudou e quem não estudou, né? Quem não estudou não vai provavelmente mandar o desafio, tá?
Então é isso, pessoal. Quem tiver interesse aí de fazer parte da turma, chama lá no privado, tá? Será bem-vindo aí. Sexta-feira a gente está começando. Legal? Então é isso. Vou fechando por aqui. Daqui a pouco já boto a aula lá no YouTube. Valeu, abraço a todo mundo e amanhã a gente tem aula de gestão de risco. Então até amanhã.